paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe vocês. Mais uma palavra sobre a provação, sobre a tentação. Hoje precisa muito, irmão, muito. Na hora da provação a pessoa se abate, irmão, quer virar ateu, misericórdia de Jesus. Vamos ler aqui Mateus capítulo 3, versículo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando até a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Novamente levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Pois é atrevido. O Jesus tem misericórdia. Me adorares, então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegar, os anjos serviram. Eita, glória a Deus. Você vê como é astucioso o bicho? Jesus foi levado ali, né, meus irmãos, cheio do Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, lá no monte, ali no deserto, ali, né, meus irmãos? Ele foi ali levado, né, naquele deserto, eu creio que no monte, aquele deserto, naquele monte ali, né? Jesus ficou 40 dias, 40 noites jejuando por mim, por você, e para ele também suportar, né, meus irmãos, o que haveria de vir. Glória a Deus. Ele estava em carne e osso, sabia? É que nem eu e você, em carne. Ali Satanás falou: Epa! Aí ele terminou o jejum, irmãos, e teve fome. O diabo diz assim: Agora que eu vou pegar ele. Faça com que essas pedras se transformem em pão. Ele diz: Olha, nem só de pão vive o homem, viu, Satanás? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem ele de novo, levou Jesus até num alto assim, e disse: Olha, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar se você se lançar daqui para baixo. Ele diz: Mas também está escrito que não tentarás ao Senhor seu Deus, somente a ele servirá. Aí ele não se contentou, não, mostrou o mundão. Tudo isso aqui é meu. O que o diabo tem, meu irmão? Tem o pecado e a sujeira. As imundícias. Tudo de ruim ele tem. Se tu prostrar meus pés e me adorar, tudo isso te darei. Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus já falou assim: Não, agora já é demais. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, né? E a ele servirás. E o diabo, se mandou, e quem veio servir Jesus na sua forma? Os anjos. Eu vejo que os anjos veio ali, trouxe alimento para o Senhor Jesus, né? Mas eu creio assim. E eu servi o Senhor ali na sua fraqueza, né? Da carne por 40 dias e 40 noites jejuando. Meus amados, eu quero dizer para vocês uma coisa. É na hora, assim, da sua dificuldade que o diabo vem com o prato. Na hora da sua dificuldade, às vezes financeira, o diabo traz um prato para você pecar contra Deus. O diabo, né, quer que você se renda a ele, mas não faça isso não. Ele quer que você tente a Deus, mas não tente a Deus não. Resista firme que o diabo fugirá de você.
Amém? Ele usa até às vezes a palavra de Deus para te tentar. Ele quer que tu peca contra Deus, que você tenta Deus. Muitos tentaram a Deus e morreram. Porque está escrito que o anjo do Senhor nos guarda, que o Senhor guarda, acampa acampa nossas voltas, Deus nos deu poder. Um pastor foi entrar dentro da jaula do leão, irmãos. Disse que Deus ia guardar o pobre do homem, irmão. O povo teve que acudir matando o leão. E o coitado foi para o hospital todo em pedaços. Eu não sei se morreu, né, meus irmãos? Não é para tentar nosso Deus. Deus nos guarda na hora do perigo, na hora que nós não podemos nos defender, na hora que é só Deus para nos livrar e ver o socorro de Deus. Aí Deus nos livra. O perigo que nós não está vendo, o perigo ali que está querendo nos pegar, o anjo de Deus está livrando nós. Mas não é para nós tentar dizer, não, Deus me guarda, eu vou fazer, porque Deus me guarda. Não faça isso, não. Não tente o Senhor, não. Amém? E outra coisa, o diabo quer te dar a bagaceira dele para tu servir a ele. Não aceita o pecado do diabo, não. Não aceite a podridão desse mundo, não. Viu? É na sua dificuldade, da sua carne, viu? Você que está sozinho, Aí o diabo põe lá, você que é homem principalmente, o diabo põe lá uma pomba gira no teu caminho, toda bonita e tu só na solidão, o diabo vem oferecer, às vezes a mulher é tão bonita que você fala, mas eu não mereço não, mas acho que eu sou o cara, não, o diabo que tá lá, ó, para tragar sua alma, seja esperto, seja vigilante. Você está com fome, vê o diabo te convidar você para fazer um trabalho pecaminoso. Faz isso não, meus irmãos, suporta na dificuldade. Se venda ao diabo com um trabalho sujo, um trabalho desonesto que entristece a Deus. Não. Jesus está dizendo aqui que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O socorro de Deus irá para você não vai perecer não. Deus te sustenta. Deus abre a porta, Deus te ajuda. Não cai nas lábias de Satanás não, porque é na hora da dificuldade que ele vai vir. É na hora que você está ali com a grande aflição que ele vai vir, vai dizer, Deus não existe não, viu? A palavra de Deus, isso é o homem que escreveu, não acredito nisso não. Aí você vai na internet, tem uns que o diabo já enganou, está lá dizendo que a palavra de Deus é mentira, que não está batendo no onde que escreveu. Não, irmão, não. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que usou os profetas para escrever elas, para que nós pudéssemos ter fé, para nos ensinar que Deus ia deixar nós no mundo sem uma direção nenhuma. Pois Deus não tem o controle da terra, Deus tinha o controle dos profetas, do seu servo. Né, meus irmãos? O Espírito de Deus fez escrever tudo o que acontecia. Revelava pela revelação do Espírito de Deus, ele revelou até o que os profetas não sabiam. O Espírito de Deus revelava para eles, dizia, escreve isso, e eles escreviam, foi escrevendo. E depois, irmão, foram traduzindo e foram colocando nas Bíblias por ordem de Deus, direção de Deus, para que nós soubéssemos o que fazer. Tanto é que essa palavra liberta o homem. Essa palavra aqui, irmão, ela salva o homem do fundo do poço. Essa palavra liberta o drogado, o alcoólatra, a prostituta, liberta o homem mau, o assassino, o sanguinário. Muda o homem, muda a natureza, essas palavras, muda Jesus através dessas palavras, você crendo. Muda o homem maligno, muda o homem mau, o homem que tem o olho sanguinário. Jesus liberta esse homem passa a ser cheio do Espírito de Deus, da paz de Jesus. Né? Quantas vezes Jesus já se manifestou para nós com a sua luz, com a sua graça, com a sua glória, até mesmo Deus do céu, pelo menos para mim, já falou comigo. Irmão, mas muitas vezes na hora da angústia o diabo quer pôr, não, quem que escreveu esse livro? E como é que fulano... irmão, como é que ele escreveu, como escreveu o Espírito de Deus usando os profetas? Até mesmo coisa que os profetas nem sabiam, mas o Espírito de Deus sabia que ele esteve junto com o homem todo o tempo. Deus esteve com o homem desde todo o tempo. O Espírito de Deus esteve com o homem, Deus esteve com o homem. Viu, irmãos? Na terra, aqui desde de Adão.
Então, né, desde Noé, Deus sabe, desde da outra geração que acabou em água, Deus sabe de tudo, né? E Deus ia deixar o povo sem uma direção, sem saber o que fazer. Veja que vida miserável que nós tínhamos de ter Jesus, que mundo de treva, que mundo de escuridão, que mundo de pecado que nós vivíamos. Nós vivíamos como uma folha seca. O diabo levava nós para onde ele queria, fazia de nós gato e sapato. Como nós sofria, né, meus irmãos? Ah, como nós sofria. A palavra de Deus é tão verdadeira, viva, que Jesus fala que Deus pega as pessoas lá do mundo, as almas lá e traz para ele. E aí ele liberta aquela pessoa, transforma, muda, né? Liberta. Se era ladrão, não rouba mais. Se era assassino, não mata mais. Era mentiroso, não mente mais. Se era mal, tira a maldade. Não perdoava, perdoa agora. Se a pessoa passa a perdoar, passa a amar, passa a chorar com os que choram. Deus muda. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, como que a palavra de Deus não é verdade. Mas quando o diabo, irmão, acha a pessoa fraca e a pessoa dá lugar para ele acha que Jesus não existe, que a palavra de Deus é uma mentira, que é escrito, é uma escrita feita por mão de homem, porque ele está morto espiritual. O diabo cauterizou a mente dele, aí ele ateu, ele não crê em nada, vendo Deus mandar chuva, vendo Deus mandar sol, vendo as coisas tudo criadas, vendo a obra da mão de Deus. Eles acham não, é a ciência. E quem criou a ciência? Não é a ciência, mas e quem criou a ciência? É. Tudo tem algo que criou por trás. Tudo tem algo que teve que fazer. Né? O povo que criou o computador não tinha um autor ali com a inteligência divina? Não teve um autor ali que criou? Criou. Tudo foi criado, irmão, pela direção de Deus, inteligência divina. Né? E Deus, o Criador, o dono da inteligência, o dono de tudo, que fez essa terra aqui, irmão, que fez essa terra só com o poder da palavra, esse mundão, poder da palavra. Haja água, haja dia, haja, sabe, sol, haja tudo fez esse mundão. Vê, irmão, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, irmão. Ela estava vazia, né? E Deus fez ela encher de gente a terra. Mas foi para adorar a Deus. Mas aí pôs o casal lá no Jardim do Éden, a serpente, o diabão foi lá e enganou a mulher. A mulher enganou o homem. E aí virou aquela bagunça. O pecado tomou conta do mundo e cada um paga pelos seus pecados até o dia de hoje. Porque todos nós pecamos e ainda comete fraqueza no dia a dia, sem querer. Mesmo não querendo, comete. Por isso que nós temos que estar, sabe, irmãos, pedindo a Deus misericórdia, perdão. Viu, meus amados? E não dando lugar, não se rendendo ao cão, não se renda ao cão, não, irmãos. Sabe, faça como Jó, se raspe, for o caso com um caco de telha. Deite na cinza, lamenta, chora pelo seu sofrimento. Mas não blasfema contra Deus e nem culpa Deus por nada. Vai se humilhando que Jesus vai chegar aí para te socorrer. Deus vai chegar até você, vai. Assim como Deus chegou para Jó, vai chegar para você, vai te socorrer, vai mudar o quadro da sua vida. Vai mudar o estado, esse estado lamentoso. Vai mudar, vai te dar muitas alegrias e vitórias para sua vida. Aguenta firme esse pedacinho, não se venda para o diabo, não volta para trás. Não aceita os pratos do diabo, não resiste, ora, jejuma. Jesus orou 40 dias, 40 noites. A carne está meio cambaleando para o pecado, jejum e ora, lhe salmo, clama o Senhor de madrugada, de dia, faz vigília. Clama o Senhor, peça a Deus, ora 1 hora, 2, 3, 4. Diz Deus, queima a minha carne, me reveste com seu poder, que eu não posso me vender pelo prazer da minha carne, não. Do pecado da minha carne, não, Senhor. Eu não posso pecar com a minha carne, porque depois eu vou colher um duro preço. Eu posso até, Pai, cair, nunca mais levantar e pagar o preço do lago de fogo, meu Deus. Você tem que lutar, ser fiel até a morte. Você tem que lutar. Viu?
Lutar como Esther lá. Vamos jejuar todo mundo, vou falar com ele. Nós tá para perecer. Naamã tá querendo matar tudo a minha raça aqui, ó. Tá querendo acabar com a minha raça e com tudo que é meu, Então, vamos jejuar. E se eu vou lá falar com ele, se perecer, pereci. Se ele me atender, atendeu. E se perecer, pereci. Pronto, pelo menos tentei. E ela foi bem-aventurada, porque Deus aceitou o jejum. Assim, nessa caminhada, se você pereceu a carne, morreu, amém. O importante é que Deus receba seu espírito lá em cima. Se perecer, pereceu, meus irmãos, Vai lutando, lute até o último momento, até enquanto você tiver fôlego de vida, luta. Enquanto você tiver fôlego de vida, lute. Luta pela alma da tua família enquanto você estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, lute. Como Davi lá, lutou pela criancinha que estava doente até ela morrer, quando ele sem comer lá, 7 dias. Quando a criancinha morreu, levantou com medo e disse, mas como é que tu vai comer? Teu filho está morto, Davi. E ele disse, olha, o que adianta eu ficar aqui em jejum? Se eu vou até ele não vem mais para mim. Então eu vou comer. Agora não tem mais jeito mesmo, não. Agora eu vou comer mesmo, porque agora eu tenho razão para comer. Não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem saída. Luta até a morte por essa pessoa aí que você quer libertação, salvação. Luta enquanto ela estiver viva, luta por ela, luta por ela. Lute por a sua alma enquanto você estiver vivo, lute até morrer. Jesus quer para você ser fiel até a morte. Não é no meio do caminho lá que se vê pro diabo, não. Volta para trás, se bebia, começa a beber de novo, se fumava a maconha, começa a fumar do que bagunça. O diabo vai te oferecer tudo na hora da luta. Se você bebia, gostava de uma cana, ele vai te oferecer para você. Não, então deixa eu beber. Resiste o bicho, irmão, resiste. Os anjos de Deus estão bem pertinho de você para te servir. Se tu aceitar o prato do diabo, você vai perder. A bênção que os anjos de Deus estão aí para te servir, para te dar. Como eu estava ali, o diabo foi embora. Jesus resistiu, ele foi embora e o anjo de Deus chegou para servir Jesus, Os anjos de Deus também é diferente de você, não. Os anjos de Deus estão aí pertinho de você para te servir. Se tu aceitar o prato do demônio, você vai perder a bênção, a visita dos anjos aí para te servir você. Amém? Viu? Aí a pessoa que usava lá os produtos químicos vai de novo encher a cara. Mas, meu Deus do céu. Se prostituía, vai prostituir de novo. Se fazia maldade, vai fazer maldade de novo. O que é isso, irmão? O que é isso? Vai se vender pro diabo? Não. Que é isso? Tu aceitou Jesus para tu ganhar o céu de qualquer jeito. Lute. Nem que você tenha que morrer. Mas ganhe o céu, porque, olha, nem de que nós tiver tudo aqui nesse mundo. Como Jesus disse, ganha o mundo todinho, que você tiver riqueza, mansão, iate, dinheiro, mofando no banco. Mas se você não tiver Jesus, tu é o mais mendigo que existe. Porque tu pode tombar a qualquer momento e deparar lá no lagão de fogo. Zela pela sua alma. Cuida da sua vida. Lute em tudo. Se você é jovem, se você está estudando, estude, cuida da sua... Você tem uma profissão, estude. Mas vá para a igreja, ore o Senhor, ponha Jesus na frente, aparta do pecado. Crê, confia. Na provação, lute, se esforça. Vá orando, clamando ao Senhor, que essa prova aí vai acabar, essa barreira vai cair. Deus vai mudar o quadro da sua vida, mas vai lutando e temendo a Deus. Vai lutando e temendo a Deus. Trabalha, mas temendo a Deus. Seja honesto, seja sincero. No horário do seu patrão, esforça por se render no serviço. Faça o serviço direitinho, com zelo. Seja que tipo de trabalho você fizer, faça tudo com zelo. Como se o Senhor Jesus estivesse ali te fiscalizando. Não queira ser espertinho, roubar a hora do patrão. Fazer serviço mal feito, não, capricha, esforça, como se fosse seu aquele trabalho. Ai, meu Deus, eu preciso render meu trabalho. Você fazer com todo amor e dedicação, como se fosse sua aquela produção. Tudo com amor, para Deus te prosperar, te abençoar. Seu patrão gostar de você, e você ser livre até de ser mandado embora,
Não, esse é um empregado que é pontual na hora, chega sempre antes. É um empregado que não mochila, como diz por aí, né? É um empregado que se eu estou olhando, ele está trabalhando. Se eu não estou olhando as câmeras, está olhando, é claro, né, meus irmãos? Hoje ele está trabalhando, é uma pessoa de confiança, esse meu empregado, não pega nada meu. Esse empregado eu quero para mim sempre. Viu? Se esforça, tenha bom ânimo, que Deus seja contigo, seja honesto em tudo. Seja sincero em tudo e Deus será contigo. Seja honesto na sua casa, fiel, viu? Com a esposa, com o esposo, estando perto ou não, seja sincero. Seja fiel, não maltrate um ao outro, né? Se você está nervoso, vai dar um tempo, respira, vai lá pro seu quarto, dá um tempo. Tiver de chamar atenção, conversar, não gostei disso que você fez, conversa quando você está com calma. Conversa com calma, fulano, você fez isso, eu não gostei disso. Não dá para melhorar nisso, não. Se a pessoa quiser bem, se não quer, você falou, mas não é por força nem por violência. Ora por essa pessoa, ajuda, cuida, zela. Né, que Deus vai ser contigo. Amém, meus irmãos? Filho, ensina, né, ora. Enfim, seja paciente quando eles crescer, né? Não é na base da pancada que você vai endireitar filho. Você ensina eles uma coisa, quando eles crescem, eles querem outra. Só Deus para ter misericórdia e você orando e aconselhando e fazer o quê? Mas é Deus que tem a transformação, né? Muitos querem tirar no murro, no pau. Eu vou não arrebentar ele. Quando vai arrebentar, o filho arrebenta ele, mata ele. Aí vai para os infernos, A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz Deus. Não é por força e violência que você vai ensinar barbado, não, meus irmãos. Não, na criança você dá uma varadinha na perna, uma palmada, né? Põe de castigo, né? Você domina a criancinha, mas o adulto, né, meus irmãos? Não tem essa, não. Você tem que ter paciência, joelho no chão, oração, que Deus muda, Deus trata. Eles vão começar a sofrer e vai falar, não, a coisa não é por aí, não. Mas o que ele aprendeu de pequenininho, ele nunca vai esquecer. Que no momento da dor dele é Jesus que pode livrar ele, porque ele aprendeu. Ele sabe que Jesus é o Salvador. É porque eu aprendi de criança e nunca esqueci. Ele vai saber que Jesus é o Salvador, que ele precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Ele sabe que vitória, livramento, só Deus pode dar a ele. Ele vai saber, na hora que ele cai num fracasso, num apuro, ele vai clamar, ô Deus da minha mãe, ô Jesus Cristo, me ajuda, e Deus vai socorrer. Eu conheço um ex-traficante, mas que era pastor, né? Começou a se traficar desde novo. Tomava conta de uma ala da cidade. E quando um dia ele se deu mal, ele diz, ô Deus da minha mãe, me acorde. Se o Senhor me acudir, eu vou servir. Vou servir. E era tão valentão que a mãe dele falava de Jesus para ele, dizia, mãe, me apresenta seu Jesus que eu vou dar um tiro nele. O revolvão na cinta, cabelo no meio das costas, queria ser o cara, né? Jesus disse, se preocupa não, mãe, uma hora ele vai lembrar dos seus conselhos e ensino. Ficou numa pior lá, ele diz, ó Deus da minha mãe, me ajuda. Eu vou te servir, vou pregar, mas que pastor abençoado e irmão sabe, hein? Era jovem ainda, irmão, o processo dele foi pouco lá no mundo. Logo ele caiu no fria, já que se rendeu aos pés do Senhor. Muito sábio, irmão, muito usado na mão de Deus, muito manso. Viu, irmãos? Deus é maravilhoso, sabe como fazer a obra, não se desespera não. Jesus não se desesperou em momento algum. Porque ele cria que o socorro dele estava ali, mesmo naquela tentação ali, com o fraco, com a fome da carne, mas forte no espírito. Nós temos que estar forte no espírito. Por que fala revestir das armaduras de Deus e ficar firme, resistir o inimigo? E você vai vencer. Amém, meus irmãos? Fica firme que você vai vencer. A vitória é sua, mas não se renda ao diabo. Não se renda, não. Viu? Que os anjos de Deus estão prontinhos para te socorrer. Amém? A bênção do Senhor, a mão de Deus está contigo. Viu? Não desespera, não. A vitória é sua. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Pai, abençoa essa pessoa. Abençoa meus inscritos. Aqueles que pedem oração. Aqueles que estão angustiados. Aqueles que acham que não tem uma saída. Mas tem sim. É só nós clamar que a vitória vem. Tu tem o dia certo e a hora certa de nos abençoar. O importante é nós não desanimar, não desfalecer.
Não é para nós desfalecer, né? As nossas mãos levantar o céu pedindo ajuda. Não é para desfalecer, não, 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 não. Ó Deus do céu, abençoa a todos que vão ouvir esse vídeo, aumenta a fé, alimenta eles com o poder da tua palavra. Fica conosco e fica com eles, abençoando e guardando e dando força para eles vencer, que grande será a vitória deles, como foi a do Senhor Jesus, será a nossa também. Meu Deus, abençoa a todos, fica com todos, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, poderosamente, em nome de Jesus. Fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus.